A paz do Senhor para todos, para os nossos jovens. Nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, por este privilégio de mais uma noite nos reunirmos para meditarmos um pouco naquilo que diz respeito ao Evangelho, as verdades cristalinas de Deus para nós. Eu agradeço o convite aos jovens para estar aqui, ao Tiago, Reidene e toda essa equipe maravilhosa aqui de produção, projetando este culto online, este trabalho da Unijades para chegar até o jovem, mantendo a Assembleia de Deus, mantém o seu compromisso de estar próximo da juventude, das crianças, de todos, enfim, por meio dessa comunicação online. E é muito importante estar participando deste projeto que glorifica o nome do Senhor. Estamos aqui para tratarmos de um tema que é bastante pertinente, e veremos a importância deste tema para os jovens que estão iniciando na vida acadêmica, outros que ainda vão entrar, outros que já estão no processo, e como a apologética faz parte da história do cristianismo e no nosso contexto cada vez mais ela se torna necessária e preeminente. Então, estejamos juntos, prepare aí sua pergunta acerca de temas apologéticos, acerca de Deus, neoateísmo, o que você estiver pensando aí, nós estaremos aqui para compartilhar, na medida do possível, aquilo que tivermos conhecimento, vamos compartilhar sim, em nome de Jesus. Graças a Deus, e aproveite e faça o jus ao que o Magno falou, aproveite e já vá colocando sua pergunta, ao que você já tem em mente, o que seria apologética, e de acordo com a nossa conversa aqui, com o nosso bate-papo, a gente vai trazendo para vocês as respostas que vocês talvez estejam colocando aí as perguntas para a gente, tá? Então, sem mais delongas, como eu falei, nosso irmão Reidene já vai estar iniciando com a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta para o nosso irmão Edvanildo é justamente o que é essa tal de apologética, não é? Um termo que muitas pessoas desconhecem, muitos cristãos desconhecem, não é? E que, como ele mesmo falou, é de total importância para nós cristãos, né? Então nós queremos saber, de fato, qual a definição, né? O que é apologética? Olha, essa é uma pergunta muito importante, bastante pertinente para introduzirmos esta temática. E eu gosto muito de uma frase, quem me escuta sempre, vai sempre ouvir eu repetindo esta frase. É uma máxima que foi dita por Voltaire, né? O filósofo francês. E ele disse certa feita: quer conversar comigo? Defina-me os seus termos. Então a definição terminológica ela tem uma importância vital para nós iniciarmos o nosso assunto. A palavra apologética, ela significa literalmente, temos duas palavras literalmente para ela. A primeira é resposta. Ela significa apologética, vem de apologia no grego, que quer dizer resposta. E a outra palavra que define apologética é defesa. Vou dar um exemplo. Na filosofia clássica, nós temos um livro que chegou até nós no século XXI, que é a Apologia de Sócrates, que foi escrito por Platão, a defesa de Sócrates diante do tribunal ateniense, que o filósofo Sócrates foi condenado a tomar cicuta por ter sido acusado de persuadir os jovens a desacreditar nos deuses gregos e outras coisas mais. E ele fez a sua autodefesa. Essa palavra estava aplicada ao direito, principalmente na questão dos tribunais, você fazer a sua defesa e dar a sua resposta. Ela aparece na Bíblia Sagrada mais de uma vez. Eu vou citar apenas um texto que aparece a palavra apologética em grego, que é apologia. É um texto clássico já do cristianismo, que está na primeira carta de Pedro. Você abre aí comigo, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quando Pedro diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder. Essa palavra aqui, responder,
é apologia em grego, que é a palavra apologia, né? Com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então essa palavra significa, a ideia é sempre de responder ou defender. Então Pedro diz que os cristãos precisavam, principalmente essa carta de Pedro que foi escrita para cristãos que estavam debaixo da opressão na Ásia Menor, eles precisavam santificar a Cristo como Senhor e Deus em vossos corações e estarem sempre prontos para responderem, fazer uma apologia, dar uma resposta apologética a qualquer um que pedisse a razão da esperança que eles tinham. Ok? Então, irmã Joanilda, é como se eu defendesse algo que eu tenho como verdade, né? Isso que, no caso, a palavra do nosso Senhor, então nós devemos defendê-la, né, a todo custo, né, seja lá qual for o preço que eu deva pagar por esta defesa. Sim, Tiago, com certeza. A palavra, dentro do contexto cristão, ela está relacionada à prática da defesa das verdades cristãs, os princípios fundamentais do cristianismo, que são inegociáveis para o cristão. Ele precisa defender, ele precisa estar pronto para responder a qualquer um que pedir a razão dessa esperança. Por que você crê assim? Por que alguns cristãos morrem por uma fé acreditando em um mundo que ele não viu, nunca esteve lá? Ele apenas creu e dá a sua vida por este mundo que ele nunca viu. Como é que outro cristão morre confessando um Deus que ele nunca viu, nunca tocou, nunca palpou? Então, essa resposta nós precisamos dar para o mundo. Outra questão é a Bíblia Sagrada. Como é que um cristão se apega a um livro que é escrito em papel e tinta, como qualquer outro livro, e dar a sua vida por este livro? O que tem nesse livro? O que está por trás desse livro, que há 2000 anos de história, só do cristianismo, sem contar do judaísmo, cristãos têm dado suas vidas por este livro? Isso é apologética, isso é uma resposta, isso é uma apologia. Graças a Deus, queridos. Então a gente vê a importância, vemos a importância da palavra de Deus, vemos a importância de fazermos uso da apologia em sua defesa para anunciá-la. E já vemos a segunda pergunta, né? Eu acredito que já respondemos ela em parte, sobre o que é apologética, né? Agora, a gente sempre encontra alguém falando, geralmente nos centros acadêmicos ou nas escolas, em projetos. Alguém está fazendo apologia a uma causa, como a drogas, ou uma bandeira, ou um time, ou uma ideologia em si. Então, acredito que são exemplos, né, irmão Joanildo, de apologia. Sim, é porque esse termo apologia, ele não está circunscrito, fechado ao mundo cristão. Essa é uma palavra que existe no vocabulário humano, principalmente na área ocidental. E, como eu citei a princípio, ela é utilizada primeiro na questão da defesa dos tribunais, no campo da jurídica, no campo da filosofia, saber defender, saber responder a respeito de algo. E o termo apologia é quando você defende aquilo que lhe é pertinente, aquilo que lhe convém, aquilo que faz parte do seu universo, da sua cosmovisão. Então, fazer uma apologia de algo é muito comum. Diz, eles estão fazendo apologia à bandeira A, bandeira LGBT, bandeira disso. Isso também é apologia. Então, quando nos voltamos para dizer que não concordamos com certas práticas, certas visões, certas defesas liberais, essa é a nossa apologia. E nós temos um porquê para defender. Assim como alguém se posiciona para defender a sua cosmovisão, os seus princípios, aquilo que ele considera de valor para si, o cristianismo tem seus princípios, seus valores para fazer apologia. Então, há quem faça apologia das drogas, do sexo livre, da libertinagem, o direito à liberdade plena, há uma série de coisas. Nós defendemos, do ponto de vista cristão,
as ideias fundamentais que norteiam o próprio cristianismo. Irmão Givanildo, então, nesse caso, existe alguma diferença, não é, entre alguém que é considerado um apologista para um apologeta? Sim. Aliás, não. Existe o apologista e o apologeta, né? E a diferença é mínima e é muito ínfima em relação, de sorte que a maioria dos apologistas são chamados de apologeta também. Mas o apologeta é quando ele tem um viés próprio na sua defesa. Já o apologista, ele se utiliza de vários vieses ou ideias para fazer a sua defesa. Já o apologeta, ele tem um viés próprio, de forma mais específica, fazendo um estrito senso da palavra, do conceito de apologeta e apologista. Mas ambos, às vezes, ficam no núcleo só de apologista. Mas, para fazer uma distinção específica, o apologeta. E aí, distinguindo a ideia do profissional apologista. Irmão Givanildo, o senhor teria um exemplo de alguém que seria um apologista e alguém que seria um apologeta? Sim. Nós temos na atualidade alguns apologetas, considerando que todo apologeta é um apologista. Todo apologeta é um apologista, mas nem todo apologista é um apologeta, tá certo? E tem o Harry Habermas, que é um apologista que usa o viés da história para defender o cristianismo e a ressurreição de Cristo. Então ele tem um viés próprio de interpretação e construiu a sua doutrina a partir daí, do seu pensamento, entre tantos que vão surgindo aí, né? Então, o viés que o senhor fala, só para o pessoal entender, é como se fosse uma linha de pensamento dele, uma temática que ele escolhe para tratar de determinado assunto. Quando a pessoa ela estrutura uma teoria e a partir dessa teoria você faz a leitura, podemos dar um exemplo aqui no Brasil de um viés de pensamento bastante difundido, são os livros de Augusto Cury, o psicólogo ou psicanalista, né? E ele criou uma teoria da inteligência multifocal. E todos os livros que ele escreve, quem lê as obras de Augusto Cury vai perceber que ele usa sempre o seu viés próprio para fazer a leitura. Por exemplo, ele escreveu 5 livros sobre a pessoa de Cristo. E toda a sua leitura não é pelo viés da teologia, da filosofia, é sempre usando a sua própria teoria fazendo a leitura. Então, de igual modo, ele está fazendo uma leitura da qual ele defende aquela interpretação a partir daquele viés que ele próprio construiu, dentro de um arcabouço acadêmico. Não é uma coisa qualquer. Quando se fala de teoria, não se está falando de uma tese. Uma tese é uma coisa, uma teoria é outra coisa. Uma teoria ela é construída com fundamentos, com bases, em diversos autores, estabelece-se os fundamentos, e depois que ela está construída, é como quem constrói uma casa. A partir daí, você começa a ler o mundo. Aliás, melhor do que uma casa, é melhor a metáfora de uma luneta, né? Como o Hubble foi produzido para ver os astros, os planetas, o telescópio Hubble. A partir daí modificou a ciência, uma nova forma de ver o mundo cósmico. Muito bom. Muito bom. Então, entendido o que é apologética, sabendo a definição, né, do que é apologia e também a distinção entre apologeta e apologista. Agora, irmão Givanildo, o que seria uma apologética cristã? Essa é uma pergunta bastante pertinente, também considero, porque nós precisamos ter essa visão bastante definida. Uma apologética cristã, ela se define por fazer a defesa do universo cristão a partir do próprio pensamento cristão que foi construído através da história cristã. A apologética cristã ela se define pelo fundamento que está por trás, a construção principal. Primeiro,
A leitura que se faz do mundo, do pensamento, da filosofia, da sociologia, da psicologia, ela perpassa pelas escrituras e pela tradição cristã. Nós temos pensadores cristãos que surgiram, que marcaram a história, como Santo Agostinho, que foi bispo em Hipona, nasceu em Tagaste da África. O pensamento de Santo Agostinho, em muitas obras que ele escreveu, destaca-se a Cidade de Deus, que é uma das principais, e as suas confissões. Santo Agostinho, ele estabeleceu uma linha de pensamento em que ele se fundamentou no filósofo Platão. Ele era neoplatonista, e a sua cosmovisão deu base para muitos pensadores, principalmente os reformadores, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino. Todos beberam na fonte de Santo Agostinho. E esse viés perpassa e chega até hoje, que faz parte do pensamento cristão, a forma de ver o reino, de ver a história, de ver o governo humano, o reino de Deus na terra. Então, a apologética cristã, e Santo Agostinho defendia sempre como princípio fundante, o primeiro pressuposto, aquilo que você lança como base, a própria Escritura como base. Porque esse é o pressuposto inicial do pensamento cristão, é a base de tudo. Por quê? Se você não partir do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, então qualquer pensamento se torna relativo. Mas se você disser e confiar que a Bíblia é a palavra de Deus, não é um simples dizer. Nós temos que ter razão para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso não está somente ligada a um crer cego, porque a fé não é cega. A fé bíblica, ela é racional também. Nós podemos mostrar isso. E quando você parte do pressuposto que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a base do pensamento, do fundamento, então, antes de construir qualquer pensamento, chegar a qualquer conclusão, eu me pergunto, o que Deus pensa acerca disso? O que as Escrituras me fornecem ideias acerca disso? Porque existem os princípios que são inegociáveis, que estão na palavra de Deus, e se é de Deus, ela não pode errar, não pode falhar, e não pode estar limitada a um lugar só, ela cabe em qualquer lugar do planeta Terra. As verdades, se elas são divinas, elas têm que ser, a princípio, absoluta, ela não pode ser relativa. Então, uma apologética cristã é uma apologética que trabalha dentro do viés de pensamento cristão. Outro grande pensador cristão foi o Tomás de Aquino, do século XII, um dos principais representantes do escolasticismo, e ele já bebeu na fonte de Aristóteles, enquanto Santo Agostinho bebe na fonte de Platão, ele bebe na fonte do filósofo Aristóteles. Mas ele constrói uma linha de pensamento em que ele acredita que você pode chegar a conhecer Deus por meio da razão. E existe um conflito por trás nas escolas de apologética em relação a esse pensamento que vem a partir da influência de Santo Agostinho e do pensamento de Tomás de Aquino, que podemos falar no transcorrer desse momento. Irmão Givanildo, o senhor estava falando aí, né, citando Santo Agostinho, Tomás de Aquino, eles podem ser considerados apologistas, não é? E se sim, existem também, hoje em dia, não é, um apologista que pode ser considerado profissional em defender, não é, a fé com base no pensamento cristão? Sim, Reidene, com certeza. Eles são considerados apologistas. Primeiro, o pensamento de Santo Agostinho, ele defendeu o cristianismo diante do misticismo do Império Romano, a barbárie dos nórdicos, e ele construiu toda uma linha de pensamento mostrando por que o cristianismo era a melhor opção. Já, inclusive, a grande frase de Agostinho, que era a fé em busca de compreensão, não era compreensão em busca da fé, era fé em busca de compreensão.
Tomás de Aquino foi um grande apologista dentro do seu tempo, principalmente a conquista do Império Árabe, a imposição da fé islâmica, quando dominava o espaço, e ele contra-argumentou nos seus textos, e a descoberta do pensamento grego, que vai dar início ao movimento renascentista a partir do século XIV, que vem depois. Mas voltando aqui ao Tomás de Aquino, ele vai escrever as 5 vias para se conhecer a Deus, por conta do questionamento que começava a surgir acerca de Deus, a visão diferente. O cristianismo pensa em Deus, um só Deus, mas um Deus trino. Os judeus pensam em Deus de uma forma absoluta e radical, o monoteísmo. Tem o monoteísmo radical também, e islâmico, que já difere do monoteísmo judaico. Então o mundo do final da Idade Média ficou em controvérsia em relação a isso, e Tomás de Aquino responde acerca disso, escreve sobre a Trindade, escreve sobre Deus, faz a sua defesa, e na atualidade nós temos grandes apologistas. Quero citar o mais reconhecido atualmente no mundo acadêmico, que é o Dr. William Lane Craig. Ele se formou na Inglaterra, ele tem um doutorado em filosofia, foi professor da Universidade de Biola, nos Estados Unidos, e também tem um doutorado na Alemanha em teologia. E esse homem já empreendeu os maiores debates sobre a fé e o ceticismo, e fazendo debates com os melhores ateus do mundo, os principais. Inclusive, uma das figuras mais célebres do ateísmo ele debateu, que foi me falha a memória agora, o filósofo inglês da Universidade de Oxford, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. E, irmão Ivanildo, eu pensando aqui, se todo apologista, né, ele faz frente às heresias, a falsos ensinamentos. Então, quando nós, hoje, atualmente, nos colocamos em um embate contra uma heresia, contra um falso ensinamento, nós poderemos nos considerar apologetas cristãos, devido a nosso embate diante dos falsos ensinos? Num sentido geral, pode ser que seja, mas você está falando apologia, mas você não é um apologista no sentido profissional da palavra. Sim. O sentido específico. Por exemplo, o William Lane Craig, ele é um apologista reconhecido de currículo, e por isso que ele é convidado para participar de grandes debates acerca da fé em Deus no campo acadêmico. Nós tivemos aí o Norman Geisler, também foi um grande apologista, deixou para nós a enciclopédia de apologética, escreveu diversas obras defendendo a inerrância das escrituras, cosmovisões em conflitos. Nós temos hoje um apologista que é professor de Oxford, na Inglaterra, que é o John Lennox, professor de matemática, de física, e é apologista cristão. Inclusive tem uma obra, aliás, já tem várias obras circulando no Brasil do John Lennox, e uma delas, como a ciência não conseguiu enterrar Deus, e usando uma metáfora do filósofo Nietzsche, que diz que a ciência enterrou Deus, Deus estava morto, e cada descoberta da ciência era uma pá de areia que estava sendo lançada na cova de Deus. E aí John Lennox escreve essa obra como a ciência não conseguiu enterrar Deus. Então são apologistas da atualidade. Esses sim são apologistas profissionais. O Gary Habermas, e entre outros. Nós louvamos a Deus, né, pelo fato de o próprio Deus levantar homens como estes para fazer defesa da nossa fé, defesa da fé cristã, e mostrar ao mundo que nós conseguimos relacionar a fé, como o irmão Evandro já falou, e a razão. E fazendo menção do que o irmão Evandro já falou, né, de alguns homens da antiguidade e atuais, né, que fazem uso do seu conhecimento para a defesa da fé. Existe apenas uma escola, ou seja, um grupo de apologéticos
de apologética cristã, ou existem mais? Não, somente uma não. Tem várias escolas no mundo cristão hoje. Para a formação do apologista, ele vai ter que escolher um viés, uma escola para seguir. E há quem diga que a escola clássica, ela aglutina de tudo um pouco. Tudo começa com a escola clássica, que surge, tem como fundamento os pais apostólicos. Logo após a morte dos apóstolos foram surgindo os sucessores. Nós temos Irineu, que defendeu o cristianismo da influência do gnosticismo, que era uma corrente de pensamento que começou a atacar o cristianismo. A maioria deles eram judeus, que tinham o conhecimento judaico, que associaram a filosofia grega, uniram e construíram um novo pensamento, a gnosis. Então, o gnosticismo, que quer dizer, da palavra gnose, conhecimento, né? Então, é esse movimento gnóstico que surgiu, que foi combatido. Depois, surgiram pensamentos em relação às duas naturezas de Cristo. Então, surgiram pensadores como Tertuliano, que chegaram à conclusão da doutrina da Trindade, Orígenes, Eusébio, que foi historiador, também foi um apologista, defendeu o cristianismo. Quando surgiu doutrinas arianas dizendo que Cristo foi a primeira criação, eles defenderam o cristianismo. Muitos pensadores no transcorrer da história, Quadratus, que foi um cristão que defendeu no segundo século o cristianismo frente a acusações pagãs, acusações que vinham de fora para dentro da igreja, e ele estava defendendo o cristianismo. Por exemplo, o cristianismo era acusado de comer a carne do seu Deus e beber o seu sangue por conta da Santa Ceia. Isso chamava de teofagia, teós, Deus, e fagia, comer, comedores da carne de Deus. E ele mostrou que o rito da Santa Ceia não estava ligado o ato de comer a carne do seu Deus. Não havia esse canibalismo ao divino. Então, o Quadratus, ele defende o cristianismo e sempre foi surgindo na história. Então, a escola clássica, ela se define a partir daí dos pais apostólicos, passa por Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Depois vamos passar aí Anselmo de Cantuária, que também vai contribuir muito com seu pensamento. Vai chegar até o pensamento do Tomás de Aquino também, com as 5 vias que ele vai construir para defender a existência de Deus. E isso vai até a Reforma Protestante. E os protestantes, eles vão beber dessa fonte, vão fazer apologética ainda na linha de pensamento clássico. E isso vai atingir um filósofo ateu, Pascal, que vai se converter ao cristianismo e dar continuidade a esse pensamento clássico até o século XVIII, quando o inglês vai produzir a obra, a Teologia Natural. Porém, surgem outras escolas. Além dessa escola clássica, que está ligada aos pais apostólicos, passa pela Idade Média, chega até a Reforma, existe a escola clássica, a primeira, existe a escola evidencialista, que é uma escola que trabalha não para convencer pelo argumento lógico, à luz só da razão e do pensamento. Porque a escola clássica, ela dá uma forte ênfase à razão. Ela se conecta muito à ideia da razão. Então, o poder do argumento racional é um princípio fundante da escola clássica, isso é notório. Então, vem a escola evidencialista, que trabalha com evidências. A escola evidencialista, ela trabalha, nós temos o apologista atual, já veio ao Brasil, Josh McDowell. Era um ateu que, depois de muitos conflitos, debatendo com o próprio cristianismo, buscando a luz dos documentos históricos, ele se converteu. Então, ele se converteu pelas evidências. E ele
ele defende a escola evidencialista como uma das melhores maneiras de contra-argumentar e discutir a favor do próprio cristianismo. Que evidências são essas? Os milagres são evidências. Os milagres acontecem no mundo todo por meio do cristianismo. Pessoas com vidas transformadas, alteradas, que saíram, que a sociologia, a antropologia pode pesquisar, a psicanálise, pessoas saíram do mundo das drogas, da prostituição, foram restauradas sem passar por uma clínica, só pelo poder da fé. As evidências arqueológicas. Então, o que eu tenho de arqueologia que prova a historicidade das escrituras? Olha, se eu tenho verdades verificáveis, hoje palpáveis, que comprova a historicidade dos fatos bíblicos, por que aqueles que eu não posso provar também não são verdades? Então, a escola evidencialista, ela parte do princípio da evidência. Então, ela vai em busca das profecias, dos milagres e das evidências arqueológicas, a manuscritologia, a favor da própria escritura. A Bíblia é o livro com maior número de manuscritos à sua disposição para provar a preservação do próprio texto, quando alguém diz que a Bíblia foi alterada, adulterada, transformada, manipulada. Então, nós temos manuscritos para provar que ela foi preservada com o mesmo texto, com a mesma mensagem e chegou até nós. Amém. Então, nós podemos afirmar que, à medida que iam surgindo movimentos para combater, né, ao cristianismo, a palavra de Deus, Deus também levantava apologistas, não é, que faziam com que essas teses, essas teorias caíam por terra, não é isso? Sim, com certeza. Sempre que foram surgindo alguma corrente de pensamento que viesse tentar calar o cristianismo ou desacreditar as verdades cristãs, sempre surgiram pessoas no meio da igreja. Que quando nós falamos de igreja, de povo de Deus, de cristianismo, nós temos que pensar no todo e não no uno, mas no todo. E considerando a multiplicidade de talentos que há dentro da igreja e de capacitações que o Espírito Santo distribui para a igreja. E às vezes queremos fazer do cristianismo uma voz que só pode ser verbalizada por meio do púlpito, da pregação. E Deus tem aqueles que pregam por meio do conhecimento. Deus tem aqueles que pregam por meio do talento, da arte. Então, a igreja, ela sempre teve pessoas com a capacidade necessária para defender o cristianismo. Eu quero destacar aqui um detalhe que não é para defender Deus, nem defender Cristo. Que você não pode defender o seu Senhor. Um Senhor como Deus, ninguém vai defender. Ele que nos defende, porque Ele é quem dá a capacidade de defender a sua fé, que você creu. A capacidade de defender o cristianismo. Então, a expressão em defesa de Deus, que tem até os livros de um grande apologista, ex-ateu, sua vida virou um filme, o Dr. Lee Strobel está vivo, e você pode assistir o filme Em Defesa de Cristo, que você vai se surpreender, uma história real, belíssima. O livro dele, ele escreveu livros como jornalista, como ateu, que foi best-seller na América, reconhecido, premiado na área de jornalismo investigativo e fatos policiais, e ele fez uma pesquisa muito séria a respeito de Cristo, e ele pesquisou na área forense, na área da psicologia, na área da história, na área da sociologia, e por fim ele não teve mais o que... E toda a sua busca foi por evidências científicas para desacreditar o cristianismo, para arrancar a sua família, a sua esposa dentro do cristianismo que ela creu antes dele. E terminou ele sendo convertido, se tornou um apologista cristão e já escreveu diversas obras, e a vida dele virou um filme, Em Defesa de Cristo. Lee Strobel, não esquece esse nome aí, um grande apologista para se conhecer cristão. Glória a Deus, não é? Fica aí a sugestão de filme, Em Defesa de Cristo. Irmão Givanildo, nós estamos recebendo aqui algumas perguntas, não é, pelo YouTube de alguns jovens, não é? Estão bem participativos aqui. A gente vai fazer algumas perguntas que eles estão mandando.
Jonathan Silva, ele pergunta o seguinte: além do texto de 1 Pedro que o senhor leu, existe mais algum outro texto bíblico ligado à apologética cristã? Sim, não poucos, né? Não só aparecendo o nome, a apologia, aparece em Filipenses, Deus me pôs por defesa do Evangelho. Lá, vamos ler Filipenses capítulo 1, você já acompanha aí, confirma conosco. E eu quero dar aqui um grande exemplo de apologética cristã. Essa palavra apologia aparece não somente uma vez, são diversas vezes. E aqui é um texto clássico, né? Filipenses 1, quando o apóstolo Paulo diz: Paulo diz aqui, capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1, 17. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para defesa do Evangelho, apologia do Evangelho. Então aqui está a palavra apologética. Um texto clássico da apologética cristã, com toda a definição do que é essa cosmovisão cristã que nós defendemos hoje, que se tornou padrão para nós, é Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo, ele chega em Atenas, capital da Grécia, na sua segunda viagem missionária, e nesse momento Paulo, ele é levado até o Areópago. E ali estavam os filósofos estoicos e epicureus, os seguidores de Epicuro, e os estoicos, os seguidores do filósofo Zenão, tudo antes de Paulo, do terceiro, outro quarto século antes de Cristo. E essas duas escolas estavam presentes. Também havia outras pessoas que iam disputar certos assuntos. E quando Paulo chegou falando de Cristo e da ressurreição, lhe soou estranho, falando de um Deus que foi crucificado, que foi morto, que ressuscitou. E a priori eles entenderam que Paulo estava falando da ressurreição, um Deus, que era Anastasis, e de Cristo, outro Deus. E Paulo se coloca de pé, e para começar o seu argumento, Paulo percebe que os atenienses são religiosos, e eles preservam na sua tradição um altar, com uma inscrição agnostos theos, ao Deus desconhecido. E esses altares que Paulo está falando apenas de um de Atenas, havia outros desses espalhados, foram encontrados, a arqueologia nos mostra que foram encontrados outros altares desse tipo. Por quê? Diz a tradição, eu li isso no livro do antropólogo que escreveu O Fator Melquisedeque, que havia uma praga que estava dizimando a cidade de Atenas, e eles fizeram de tudo para aplacar aquela praga que estava trazendo morte para muita gente, dizimando a cidade. E no ápice do desespero, alguém disse que só quem poderia ajudar era um sábio que estava na ilha de Creta. Então eles mandaram buscar esse sábio, e o sábio chegou e disse: olha só, vocês já sacrificaram aos deuses daqui todos? Já. E como havia na história de Atenas um fato em que o rei havia assassinado alguns homens que ele não perdoou, e isso foi um ato injusto, eles pensavam que os deuses estavam cobrando esse ato de injustiça. Então eles saíram sacrificando a tudo, só que não sabia qual Deus, porque não se aplacava aquela situação. Foi quando o sábio que chegou, ele deu orientação,
que levassem ovelhas negras e brancas para o topo da montanha, e na manhã seguinte, ele preservasse essas ovelhas sem se alimentarem. Então eles subiram no dia seguinte com as ovelhas famintas, e ele disse: vamos soltar as ovelhas. A ovelha que desprezar a relva, não buscar por comida e parar diante da estátua tal, é aquele Deus que nós vamos honrar. Então este seria o sinal. E as ovelhas se espalharam, foram em busca da relva, e algumas ovelhas não se aproximaram de nenhuma das estátuas e não comeram. Então ele disse: existe um Deus aqui desconhecido. Foi quando construiu o altar Agnostos Theos, ao Deus desconhecido. E aí surgiu e ficou aquele altar preservado na história, e sempre que tinha algo que não conseguia resolver com seus deuses, e naquele ato de religiosidade, eles edificavam um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo chega aqui e toma esse altar e faz um discurso apologético. Por quê? Os deuses gregos, eles cultuavam... Os deuses não, os homens gregos, os atenienses, muitos deuses, de sorte que a mitologia grega é uma legião incontável de deuses. O sol é um deus, a lua é um deus, as estrelas são deuses, o vento é um deus, o fogo é um deus, a terra é um deus, tudo é desse. Então você vai ter Uranus, que é o céu, você vai ter Gaia, que é a terra, você vai ter Cronos, que é o tempo, você vai ter Cosmos, você vai ter o caos é um deus, Cosmo é outro deus, e todos são deuses. E Paulo faz um discurso que mostra que nenhuma dessas crenças tem fundamento e que só existe um Deus. Quando ele inicia o seu discurso, eu não vou ler todo o texto porque o tempo não nos permite, mas leia aí em casa Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando Paulo, a partir do verso 22, e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ou seja, se eles estão honrando um Deus que eles não conhecem, Paulo diz: esse é o que eu conheço, o que vocês não conhecem. E quem é esse Deus? Quando Paulo começa a apresentar o Deus desconhecido, o que vai ficar a impressão é que não se precisa de mais nenhum Deus, porque esse Deus, ele responde por tudo e por todos. De um só ele fez toda a raça humana, ele fez o céu, fez a terra, ele distribuiu a humanidade na terra, ele estabeleceu limite para os homens, todos nós nos movemos e existimos a partir dele. Ele destinou o seu filho para morrer pelos homens, ele irá julgar os homens um dia. Tudo depende desse Deus. Ou seja, a crença que estava ali em pauta era departamentalista. Para cada departamento ou necessidade havia um Deus. Paulo apresenta um que descarta todos. Ele não citou o nome de nenhum dos deuses gregos, mas o seu discurso, a sua apologia acerca de Deus, define uma cosmovisão que de fato faz sentido e se ajusta à lógica e à necessidade humana. Graças a Deus, porque ele... E interessante como Paulo soube aproveitar aquela situação para anunciar-lhes o Evangelho de Jesus. Tem uma outra pergunta aqui do nosso amigo Paulo Manuel. Nosso horário já está um tanto esgotado. Contudo, vamos só fazer menção dessas perguntas. A primeira dela, como foi a do irmão Jonathan. A outra é do irmão Paulo Manuel, que diz assim: qual seria o melhor tipo de apologética? Pressuposicionalista, filosófica ou outra? Olha só, como eu estava falando das escolas que existem de apologética, a apologética clássica, a apologética pressuposicionalista que eu não falei, que essa é a escola da linha reformada, a
a mais defendida no âmbito reformado, que parte do pressuposto que a pessoa precisa crer para poder dialogar. Enquanto que a escola clássica defende que ela parte do pressuposto, enquanto uma é a priorista, outra é posteriorista, né? Só a partir da evidência que ele começa a dialogar, e outra é a priori, antes da evidência ele começa o diálogo. Então a pressuposicionalista, ela é uma escola a priorista, ela parte do princípio a priori. A escola historicista é outra escola que parte do princípio da própria história como evidência da existência de Deus. A escola evidencialista vai defender a partir das provas visíveis, palpáveis, tangíveis, que estão expostas a todas as pessoas. Mas qual a melhor escola? O pressuposicionalismo filosófico. O pressuposicionalismo, ele se divide em diversas linhas também, né? Tem outros pressuposicionalismos, principalmente o cultural de Francis Schaeffer, que foi um grande pensador, que deixou um legado na área da apologética. Olha só, isso vai muito da formação, do viés, da igreja que a pessoa pertence, qual a linha de pensamento. Isso também ajuda a definir a sua escola de apologética. Eu prefiro a defesa da escola clássica porque ela consegue aglutinar de tudo um pouco. Ela consegue aglutinar de tudo um pouco. Porque aquela que diz que você não pode partir da razão para discutir, já que a razão foi maculada pelo pecado, que é a visão pressuposicionalista, nós não poderíamos então levantar nenhum tipo de argumento, já que a mente está maculada pelo pecado. Alguém só pode crer se a palavra de Deus entrar no seu coração e ele entender. E ele só pode entender à luz da razão. E não podemos esquecer que a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, ela foi dada por Deus. A capacidade de ter o livre-arbítrio de tomar decisões foi dada por Deus. Tudo isso, não há nada no ser humano que não tenha sido prejudicado pelo pecado. Mas nada disso destruiu a imago Dei, a imagem de Deus no ser humano. Eu, particularmente, prefiro a escola clássica. Não desprezo nenhuma das demais, porque eu quero contar da escola clássica que aglutina de tudo um pouco. O que há de bom nessa escola, o que há de melhor, porque todas elas vão trabalhar dentro do ponto de vista cristão por algo fundamental, que é a glória de Deus. Isso aí é o mais importante de tudo. Amém. Também tem chegado a pergunta aqui, né, de Isaac, não é, que eu acho que dá até uma boa conclusão ao tema, assim, não é? O irmão Givanildo vai ver como ele faz, que diz assim: até que ponto pode-se utilizar a filosofia e a ciência para defender a fé, sabendo que uma possível confusão entre os conhecimentos pode causar um resultado herético? Essa pergunta foi grandiosa, né? Muito obrigado, Isaac, né, pela pergunta. Toda pergunta ela tem a sua importância, o seu valor, mas há perguntas que ela tomam uma distinção pelo a linha de raciocínio que ele conduziu. Olha só, a apologética cristã, ela não abre mão da ciência, porque nós não enxergamos a ciência como algo maligno, algo fora do reino de Deus. Pelo contrário, a apologética, ela enxerga a ciência como um dom de Deus. Quando ela contraria os princípios, ou vai de encontro às verdades de Deus, ou tenta esvaziar aquilo que há de sagrado no mundo, então nós já não comungamos com isso. É somente essa questão. Mas a ciência moderna que nós conhecemos, que ela vem a partir do movimento renascentista, René Descartes, que cria o método dedutivo, né, quando usa o método da dúvida, ele diz: penso, logo existo.
e onde a ênfase na razão toma conta, mas Descartes era cristão, ele escreveu para a faculdade de teologia diversas cartas, ele em nenhum momento ele questionou a existência, pelo contrário, ele usou o seu raciocínio para defender. Galileu Galilei era cristão e usou a ciência a serviço de Deus. Nós temos também Isaac Newton, que escreveu obras de teologia, deixou grandes contribuições e toda a sua busca era para glorificar a Deus. E nós temos uma lista de mais de 40 cientistas só no início, até o início do século XIX. Até o início do século XIX, onde colocaram todas as bases do pensamento da ciência. O que está por trás é o pensamento cristão. Então, o cristianismo não deve ver a ciência como coisa do inimigo, coisa imprestável, coisa que não se deva apegar-se a ela. Então, a apologética, ela se vale da ciência, porque ela depende da arqueologia, depende da história, depende da filologia, depende da filosofia, depende, enxergando tudo isso pelo um lado que está sempre o viés cristão por trás. E nós temos cientistas, até hoje, que defendem uma ciência com embasamento cristão. Não podemos pensar que tudo que é ciência é contrário a Deus. Jamais. Há pontos discordantes entre a ciência e a fé cristã, falando do ponto de vista cristão, porque existem cientistas que vão excluindo Deus do processo. O que aconteceu? Século XIX. Nós temos a igreja ela estava ligada ao Império Romano. A igreja e o Império estavam conectados, interligados, entrelaçados. Veio a Reforma Protestante e rompeu com a igreja dominante no Ocidente, que era a Igreja Católica. E o protestantismo ele veio todo fracionado. Na França um protestantismo, na Alemanha um protestantismo, na Suíça outro protestantismo. Porém, esse protestantismo que vai surgindo na França, na Alemanha, na Suíça e outros lugares, eles estão ainda conectados ao Estado. O que vai surgir a partir do século XVII é uma busca de ruptura entre a igreja e o Estado. E aí vão surgir pensadores cristãos que vão criar até o pensamento deísta e promover uma ruptura, separar a igreja do Estado. Nessa busca de separação entre igreja e Estado, eles percebem que é difícil fazer esse processo. Eles tinham que dar uma resposta satisfatória para que a ciência caminhasse independente do controle da igreja, da influência dos religiosos, dos pensadores. E nisso o pensador Charles Darwin, que era um estudante de teologia, nunca se formou em biologia, foi um naturalista empírico, mas não foi por formação. Ele foi influenciado por um teólogo, inclusive, que era deísta e que criou a teologia natural. E era o seu livro de cabeceira, ele cita isso nas suas obras, o Charles Darwin. Ele não criou uma teoria tirando Deus do processo, mas foi uma porta de entrada para arrancar Deus do processo. Aí vem a visão de Lamarck também, contribuindo com a teoria da evolução, e a de Darwin se complementam. O que acontece? Se você tem uma explicação para a origem do mundo, das pessoas, por meio da evolução, o que faltava era dizer que o mundo foi gerado sem Deus. O mundo auto se fez. Então, a teoria do Big Bang, ela se complementa com a teoria do nada. Então, eles criaram uma teoria para dizer que o mundo passou a existir do nada, quando nada não cria nada. A teoria do nada. E daí a teoria da evolução, depois que as coisas passam a existir, de uma sopa química. E hoje tudo se lê a partir desse viés. E
A busca pelo paraíso celeste que havia no cristianismo foi trocado pela busca por um paraíso materialista a partir da visão socialista de Karl Marx, que chamou o resto de utopia e fez do paraíso a própria terra. Então, as pessoas precisavam de uma libertação de consciência, se libertar do Deus que eles criaram. No livro Ideologia Alemã, ele fala sobre isso, que os homens criaram os deuses e depois ficaram presos às suas próprias ideias, os deuses. Então, precisava libertar o homem disso para que ele pudesse encontrar um mundo que ele tivesse tudo em comum. Então, a ideia comunista, né? Um paraíso na Terra, materialista, o marxismo dialético, porque vai da dialética, materialista, é só matéria, não existe nada de sobrenatural, o mundo se fez, as coisas foram geradas a partir de uma sopa cósmica, tudo evoluiu gradativamente. Então, essa ciência, ela busca toda uma resposta para a origem do universo, do tempo, do ser humano, de tudo que está aí, sem Deus. Então, essa ciência nós não concordamos, que nós somos da fé. Nós partimos do princípio que é necessário crer. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Graças a Deus, queridos, graças a Deus por tudo que Ele tem nos dispensado. E é interessante sabermos isto. Se Deus colocou em seu coração buscá-los, se Deus colocou em seu coração seguir uma carreira acadêmica, Deus pode muito bem utilizar-se de você naquele lugar, com toda certeza, porque Deus tem muito a disponibilizar ao seu povo, aqueles que o desejam, aqueles que anelam a tal coisa. Somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão Givanildo, por ele ter reservado este tempo para estar junto conosco, compartilhando seu conhecimento. E queria deixar 2 minutinhos para ele trazer as considerações finais aqui dessa temática tão relevante nos dias atuais, tão relevante para nosso meio acadêmico, nosso meio escolar também, que hoje nós podemos fazer menção do ensino médio, ensino fundamental 2, né? As disciplinas que são um pouco mais discursivas com relação à origem da vida, a temas específicos, a ideologias, e geralmente surgem esses embates ideológicos, e nós precisamos estar preparados com a palavra do Senhor, com argumentos históricos, racionais, de maneira que a gente possa demonstrar e provar as verdades do Evangelho, a nossa fé, né? A defesa da nossa fé. Bom, Givanildo. Bem, eu quero aqui deixar minha gratidão a todos, os jovens, o carinho, o respeito, o fato de estarmos juntos. Espero que esse pequeno momento tenha servido de provocação para você, de um despertamento. Buscar o Espírito Santo em oração, em jejum, buscar o poder de Deus, tudo isso faz parte da vida cristã. A meditação, a leitura das Escrituras, mas como cidadão no mundo, como um ser humano escolhido por Deus, nós precisamos também atentar para os desafios da vida. Então, o crescimento no lado intelectual, ele é fundamental para o jovem. É certo que alguns talvez nunca queiram nem saber disso, e você não precisa disso para ser salvo, você só precisa crer em Jesus. Agora, para se defender e ter uma vida saudável no universo acadêmico, você vai se dar muito mais, sairá bem melhor na situação quando você tem uma cosmovisão bem definida. E eu gostaria de indicar aqui alguns livros para você ler. Eu ia perguntar exatamente isso. Dizer para a gente aí uns livros para a nossa leitura. Um livro indispensável para o jovem que está entrando na academia seria o livro do John Lennox, que eu já citei hoje, Porque a Ciência Não Conseguiu Enterrar Deus. Eu vou buscar esse título com mais precisão para que vocês anotem aí. Eu acho que poderia já procurar aí, né? John Lennox, Porque a Ciência Não Conseguiu Enterrar Deus. E outro livro, porque esse livro foi escrito por um apologista, não foi só porque ele é cristão. Ele é professor até hoje de Oxford de Física e Matemática. Ele é doutor.
tá certo? É uma autoridade com reconhecimento invejável. E outro livro, que é um livro bastante acessível, que treina a pessoa, é uma espécie de curso de apologética, escrita pelo Dr. William Lane Craig, que é Em Guarda. Esse é o nome do livro, porque é uma metáfora. Quando os lutadores de esgrima, com aquela espada fina, ele se movimenta assim, então ele faz em guarda, ele se posiciona para lutar. E é justamente essa expressão do em guarda, o preparo, que é o nome do livro. O William Lane Craig, que saiu pela Vida Nova. Esse livro, ele é um mini curso de apologética. Ele começa no primeiro capítulo te ensinando como fazer um raciocínio lógico, usando a ideia do pensamento indutivo e dedutivo, como você analisar os pressupostos, chegar à lógica final de um silogismo. Nos capítulos seguintes, ele vai te ensinar como raciocinar para defender argumentos sobre a existência de Deus, sobre a pessoa de Cristo, argumentos em defesa das Escrituras. E eu quero aqui ressaltar, eu falei no começo, que o William Lane Craig, ele debateu com um filósofo famoso. Para você ter ideia, ele debateu com o Dr. Anthony Flew. Quem estuda filosofia e estudar a filosofia inglesa, analítica, não pode passar sem estudar os livros de Anthony Flew. Foi um filósofo que passou 50 anos da sua vida produzindo obras contra a fé cristã e qualquer tipo de fé no mundo. Ele era um ateu brilhante, de uma envergadura tremenda, um homem de grandes debates, mas eu não lembro ao certo ano em que, mas tem na internet esse debate, coloca Anthony Flew versus William Lane Craig. Aconteceu um debate com Craig, ele era novo, né? O Dr. Craig hoje está com cabelos grisalhos todo, naquele tempo ele tem uma barba pretinha, tudo, estava todo novinho. E ele debateu com Anthony Flew. Anthony Flew já tinha uma idade bastante avançada, uma experiência, mais de 50 anos de militância, mais de 30 livros produzidos, centenas de artigos, tudo no mundo acadêmico, reconhecido no campo da filosofia até hoje. Mas depois desse debate, não demorou muito para que Anthony Flew se rendesse ao Deus Todo-Poderoso. E o Dr. Anthony Flew, antes de partir, deixou um livro que já foi traduzido para a língua portuguesa pela editora de Ouro. Ateu confirma, Deus existe. Anthony Flew. Então, lê esse livro aí. Anthony Flew, que foi um filósofo tremendo aí, ateu por mais de 50 anos, mas que morreu crente em Jesus. Amém, graças a Deus, não é, por tudo. Não é? E só para finalizar, um conselho, né, que Pedro escreveu para nós, que diz lá em 1 Pedro 3,15, né? Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amém? Então estejamos preparados, nos esforcemos, estudemos a palavra de Deus, leiamos, buscamos conhecimento para podermos responder e defender a nossa fé. Graças a Deus, queridos. Desde já agradecemos pela sua presença conosco. A mídia vai estar colocando na página da Unijades, no link do grupo do debate, a indicação dos livros, a indicação do filme, certo? E sigam a nossa página. Nós estamos utilizando lá a nossa página da Unijades exatamente para passarmos as informações das atividades com os jovens. Tiago, me permite, eu vou mandar para vocês colocarem lá outros filmes de apologética, ótimo, tá certo? Para os jovens poderem assistir filmes que façam com que eles cresçam. Isso, né? Muito bom, e particularmente gosto bastante de filmes, e é muito válido que nós também aprendemos tanto com a leitura como também com filmes bem produzidos e com um propósito, com um bom propósito, né? Vamos orar ao Senhor. Nesta oração, faça menção desses apologistas que ainda hoje defendem o Evangelho, que Deus tem levantado estes homens para defender o Evangelho. E veja, o William Lane Craig teve esse contato com
Anthony Fleu. E através deste contato, eu acredito eu que Deus utilizou-se dele neste debate para mostrar-lhe que existe um Deus de verdade e que o seu filho morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Então Deus tem levantado estes homens para anunciarem esse evangelho e defenderem a fé cristã.